Oh, meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há nesse mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés. Por favor, salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, uma só palavra, e minha alma será salva. Olá a todos. Hoje, quinta-feira, mais um dia de live, mais uma oportunidade de estarmos juntos e aprofundando cada vez mais essa experiência do conhecimento, do autoconhecimento. Enquanto a plataforma se encarrega de avisar as pessoas que já estamos ao vivo, eu gostaria de pedir para vocês que curtissem essa nossa live e que também divulgasse isso, colocasse isso para que as outras pessoas pudessem, compartilhando, para que as outras pessoas pudessem ter essa mesma chance que estamos tendo de ouvir algo que realmente importa. E que na maioria das redes sociais é só colocar o meu nome, Lael Bastida, e você pode me encontrar. E me seguindo, vocês terão acesso aos meus vídeos em todas as plataformas. No meu primeiro comentário, em todas as minhas lives, nesta também, que ficará gravada, estará o meu telefone pessoal, o número do meu celular, onde vocês podem, através de um mecanismo de mensagem, WhatsApp, por exemplo, se comunicar comigo e dizer: eu estava na live, eu escutei isto, eu queria fazer tal comentário, ou então eu queria fazer uma pergunta. E é através dessas mensagens, nesse meio, que a gente vai poder interagir. Ok? Hoje eu escolhi um tema muito interessante. E é assim, eu sentia muito isso quando era criança. E talvez tenha sido um dos motivos pelos quais eu escolhi esse tema, para se transformar em um tema, para se transformar em uma aula, para se transformar em um curso. E é sobre solidão humana. E é muito interessante porque ela não existe de fato, né? A realidade, o ser humano não é sozinho. Mas é assim que esse ser humano se sente. É assim que as pessoas nesse mundo se sentem, sós. E de todo tipo de solidão. Existe uma coisa dentro da gente, e sempre vou falar sobre isso, ok? Que se chama busca. E essa busca, ela nasce de uma sede do ser humano, quando ele olha para a criação, quando ele olha para tudo, e ele olha isso e fala: uau! De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Será que a vida que eu estou levando é a vida que eu deveria estar levando? Será que é isso? Que foi para isso que eu nasci? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou perdendo meu tempo? Será que eu estou no meu foco? Será que eu nunca tive foco? Será que se deve ter um foco? E todas essas perguntas, elas nascem de uma coisa chamada ego. E o que é o ego? Lembre-se de que houve um dia
em que você foi concebido. A metáfora para esse dia é que Deus pegou o barro e fez o seu corpo. E Ele soprou nesse corpo. E quando Ele soprou de si mesmo, quando Ele deu uma parte de si mesmo, quando Ele habitou esse corpo, Ele deu vida a esse corpo. E essa vida lá no feto, essa vida lá em formação, ela começou a aprender tudo outra vez. Por que aprender tudo outra vez? Porque havia uma consciência, havia um estado de união, de um. E aí ela se dividiu entre Deus e o homem. A gente vai discutir sobre isso, mas até que eu tenha esse tempo, essa introdução, eu vou falar um pouquinho sobre como se sente o ser humano. Existindo nesse mundo, vivendo nesse mundo, muitas vezes, a gente olha para tudo e tem um sentimento de que não estamos completos. Como se faltasse uma parte de nós. E a gente olha e acredita, essa parte que falta de nós é a mais importante. E essa coisa dentro da gente fica gritando, fica chamando: ei, cadê você? E você sabe que precisa encontrar algo. Você sabe que precisa se completar. Você sabe que precisa ir em direção a alguma coisa que possa te fazer sentir-se bem, amparado, companheiro, que você não se sinta mais só. Esse é o tema de hoje. Eu vou começar a falar sobre cada tópico desse tema. Não todos eles, porque é muito, mas alguns. Eu deixei no meu laptop um guia para mim, para eu seguir uma sequência. Então eu espero que vocês me perdoem de vez em quando eu ficar olhando ali, em vez de olhar para vocês, mas eu costumo olhar para vocês, olhar para minha janela, que ela é muito grande, ela deve ter mais ou menos uns 10 metros de vidro, e eu consigo ver os prédios. Esses prédios não são tão distantes não, tá? Mas eu consigo vê-los. Não consigo ver as pessoas dentro das janelas, mas alguns desses prédios eu consigo ver que existe movimento dentro dos apartamentos. E cada pessoa em seu apartamento vive só. Eu me lembro que eu já morei agora eu moro num apartamento, mas sozinho, não tenho vizinhos. Mas eu lembro que eu morei em prédios que tinham, sei lá, X andares, e tinha vizinho na minha frente, tinha vizinho do meu lado, na minha frente. Assim, eu me lembro que tinha muito vizinho no próprio prédio. E eu não, de alguma forma, eu me isolava propositadamente. Eu ficava só, eu entrava no prédio, saía do prédio, ia para o trabalho, voltava. E era uma constante. E era raro as pessoas, eram raros os vizinhos. Desculpe, eram raras as pessoas que eu tinha algum contato. A maioria era só quando se encontrava, a gente se cumprimentava.
Talvez a gente trocasse algumas palavras, mas era uma constante. O sentimento de morar num prédio no meio de um monte de gente, morar numa cidade que tem uma população razoável e não ter muito contato. E olha que eu tenho muitos amigos. Mas vamos lá. Primeiro, a solidão vem do latim, que significa o estado do que se encontra ou vive só. Isolamento. Lugar ermo e despovoado. Situação ou sensação de quem vive isolado numa comunidade. Então, vocês imaginem que existe a solidão, que seria a solidão, que é o tema de hoje. Mas existe o isolamento, que é você provocando isso por N razões. Porque existe uma tendência a gente pegar o contrário do que seria a solidão e levar para aquele lado sociável, social, que é estar no meio de muita gente, estar no meio de... Ok, isso é a solidão, um tipo de solidão, que a gente vai discutir no tema. Mas a solidão é algo muito mais profunda. Ela tem uma causa. Mas vamos começar a discutir os tipos de solidão, alguns pelo menos. Existe um tipo que é chamado a solidão intelectual. Eu sei que muita gente se encontra nessa situação. Você vai e a gente não encontra eco no que a gente pensa. Então você vai junto a um grupo de amigos e seu papo com eles não tem eco. As coisas que você se interessa, esse meio, não se interessa por esse tipo de papo. Você tem um assunto e você sente que você não está tendo respaldo, apoio intelectual. As pessoas não estão interessadas no que você está falando. Esse é um tipo de solidão. Tem gente que fala assim, quando eu vou conversar com alguém, ninguém me entende. E talvez não te entenda porque teu papo é muito complexo. Talvez não te entenda porque você vive em outra realidade, diferente da delas. Talvez não te entenda porque elas não querem te entender. Mas de qualquer jeito, existe um tipo de solidão que a gente chama de solidão intelectual. Quanto mais você aprende, mais difícil é você discutir o que você aprendeu. Porque as pessoas que não se meteram nesse mesmo tipo intelectual de atividade, elas não vão saber discutir as coisas que você discute. Então, eu não estou falando de mensagem, eu estou falando de solidão. E aí você vai se distanciando das pessoas inconscientemente, porque você não tem eco. Isso pode ser simplesmente pela maneira com a qual uma pessoa enxerga a vida. Ela vê a vida de uma forma e a maioria das pessoas não veem dessa mesma forma. Então ela sente solidão, ela sente que ela é incompreendida. Existe uma outra solidão, que é a solidão social. Essa solidão onde as pessoas vão se isolando. Por exemplo, como eu estava dando o exemplo do prédio. Você vive num prédio cheio de gente, mas você não quer encontrá-los. Não importa a razão, tá? Aí você vai se isolando dessas pessoas.
talvez para não dar liberdade. O que seria liberdade? Talvez um sentimento antissocial. Esse sentimento antissocial faz com que as pessoas vão se isolando cada vez mais. E aí você encontra pessoas que realmente vivem essa vida sozinhos. Elas vão no supermercado sozinhas, elas acordam e vão na padaria tomar seu café, ou compra seu pão e vai fazer seu café em casa sozinho. Vive sozinho, dorme sozinho, acorda sozinho. Não participa de nenhuma festa, não vai para lugar nenhum onde tem aglomeração de pessoas. Não vai no cinema, não vai num barzinho, não vai numa pizzaria acompanhado de amigos. Não tem amigos, se isola para não tê-los. E isso é um tipo de solidão que a gente chama de solidão social. Existe a solidão dos relacionamentos. O que é a solidão dos relacionamentos? É uma solidão de que a pessoa não está se isolando. Ela não está conseguindo. Eu não estou discutindo motivos aqui, tá? Não é esse o caso. Estou só discutindo tipos. Então, assim, existem pessoas que não, por alguma razão não têm amigos, não conseguem ter amigos. N motivos. Não é o ponto de discuti-los aqui. Mas existe a solidão de você simplesmente andar sozinho. Você não tem. Você quer, mas não tem. Ou não tem porque você não os busca, ou não tem porque você não consegue tê-los, ou não tem porque eles te isolam. De qualquer forma, existe o sentimento de solidão nos relacionamentos. E existe aquela solidão que é mais importante do que amigos. É aquela solidão do cônjuge, a solidão do companheiro, a solidão do casamento, a solidão do noivado, do namoro, a solidão do sexo, a solidão de não ter um parceiro. Então você pode não ter amigos ou você pode não ter parceiro. E eu sei que tem muito drama em cima disso, muito drama. Eu mesmo já vivi alguns na minha adolescência. E eu me lembro que talvez um dos períodos mais solitários nesse sentido é a adolescência. É quando você começa, quando os hormônios dentro de você estão gritando, quando você olha e você quer uma companheira e você não consegue encontrá-la facilmente. Aí você se sente sozinho, você vai para as festas, você vai para o cinema, você vai para os barzinhos, você vai para os locais onde são ponto de encontro, ou mesmo na escola. São lugares onde são considerados os pontos de encontro, mas você não consegue achar o seu parceiro. E nesse momento em que você não consegue encontrar a pessoa que você elegeria para viver sua vida, ou para ter um relacionamento, a solidão bate forte. Esse é um outro tipo. Existe a solidão de sangue. O que é solidão de sangue? Quando moramos muito distante dos entes queridos, dos nossos parentes, ou existe de alguma forma uma indiferença entre essas pessoas do mesmo sangue. Por exemplo, um relacionamento que não é legal entre você e seus pais, um relacionamento que não é legal entre você e seus irmãos, um relacionamento que não é legal entre você e seus filhos. Talvez um relacionamento que não é legal entre você e seus primos, por exemplo, entre seus parentes, de sangue, parentes.
Ou então, você se relaciona bem com qualquer um deles, mas você está num lugar distante. Sabe, você está ali, olha e fala, nossa, meu filho está longe, meu pai está longe, minha mãe está longe, meu filho está longe, meu irmão está longe, meu primo está longe, está todo mundo longe. E você sente solidão, a solidão de não ter um parente de sangue perto. É um tipo de solidão. Existe a solidão material. Você sente assim, né, vivendo nessa vida. Eu não tenho ninguém, eu não tenho nada, eu não tenho... Por quê? Porque eu não tenho bens, eu não tenho nada. Eu não sou uma pessoa que tem posses. Se eu tivesse posses, as pessoas seriam minhas amigas. Se eu tivesse posses, eu estaria rodeado de pessoas. Como eu não tenho nada, as pessoas não têm interesse na minha pessoa, então não se aproximam. Então eu sou sozinho nesse mundo porque eu não tenho nada. Entende isso? Tem gente que é assim. Tem gente que ele pensa que ele está sozinho, ele se sente sozinho, ele é solitário, porque ela não tem nada a oferecer. Por exemplo, eu não tenho talento nenhum. Se eu fosse um cantor, se eu fosse um músico, eu estaria rodeado de gente. Como eu não tenho nada a oferecer, eu estou sozinho. Eu sou uma pessoa que não tem carisma nenhum, então eu não tenho talento para nada. Então, por eu não ter esse talento, não tenho nada a oferecer. E as pessoas não se aproximam, por isso eu não tenho as pessoas. É uma solidão bem material. Sabe, eu não pinto, eu não canto, eu não faço poesia, eu não sou comunicativo, eu não sou um palhaço, eu não sou um comunicador. Então eu me sinto sozinho porque não existe interesse nas pessoas da minha presença. Eu não sou uma pessoa agradável. Se eu tivesse cheio de dinheiro, eu seria uma pessoa agradável. E aí a pessoa tem esse sentimento de solidão baseado nos bens materiais. Existe outro tipo de solidão que é assim, que é a solidão da natureza. Tem gente que olha para tudo, olha para a praia, olha para as árvores, olha para as montanhas, olha para os rios, olha para tudo, olha para o deserto, olha o ambiente que ele vive, até os animais que vivem nesse ambiente. E às vezes até documentários sobre outros lugares. Ele olha tudo isso e não tem relação nenhuma. As pessoas falam assim, abrace uma árvore. Ele olha para uma árvore e fala, vou abraçar uma árvore. Para quê? No sentido de abraçar, entendeu? Abraçar uma árvore. Uma árvore é um ser, a não ser que você tenha um propósito, não tem por que se abraçar uma árvore. Mas tem gente que olha para uma árvore e fala assim, eu não tenho relação nenhuma com isso. Consequentemente, o sentimento de que eu não tenho relação nenhuma com a natureza. Tem gente que fica só, quando ele chama a tecnologia de não natural, ele fica só mexendo no celular, ou fica só no computador, porque ele olha do lado de fora para o que é natural, né? O que é animado, porque o que está do lado de fora, né? Do que foi criado, e olha a natureza e ele não sente absolutamente nenhuma relação. E por que ele não sente relação? Por causa desse sentimento de solidão. Existem pessoas que... A solidão no universo. Existem pessoas que caminham nesse mundo e elas olham e falam assim, tudo que está aqui faz parte de mim e não me satisfaz. Porque eu acho que nós não estamos sós no universo. Então ela fica buscando universos paralelos, discos voadores. Ou então, olha para o universo e fala, deve haver vida. Deve haver outros mundos, outros planetas. E ela fica envolvida
em tudo que se relaciona a isso. Assiste todos os filmes, lê todos os livros, assiste todos os documentários. Sabe, muitas vezes faz parte de grupos que fazem estudos. Porque ela sente que ela não está sozinha nesse universo. Que deve haver mais, é impossível esse universo não estar habitado. Entendeu? Ela fica sentindo solidão, vivendo sozinha, cheio de quase 8 bilhões de pessoas, num planeta sozinho. Esse planeta não pode estar sozinho nesse universo. Deve ter outros planetas habitados, deve ter mais gente espalhada por aí. Entendeu? Ela se sente sozinha numa galáxia. Ela quer ter contato com outras galáxias porque ela se sente só. É um sentimento, gente. Solidão é brava. Às vezes, existe a solidão onde a pessoa fala, no meio de tudo, eu tenho tudo. No meio de tudo, eu ainda assim me sinto só. Entendeu? Eu ainda assim me sinto sozinho. Às vezes, olhando para os anos se passando, a velhice chegando, e você olha e fala assim, eu estou envelhecendo, eu vou ficar só. As pessoas vão se afastar de mim, e aí começa o medo de ficar sozinho na velhice. Aí a gente vai ficando velho realmente, e vai vendo que, peraí, fulano morreu, aquele fulano também não está aqui comigo. Morreu mais um, morreu outro. Então, as pessoas estão indo embora, estão virando pó. E você olha e vai falar, uau, estou ficando só. Ok, gente. Essa solidão, onde ela se originou? Essa solidão começou exatamente quando o sopro foi colocado dentro da forma. Quando o espírito foi colocado dentro do corpo. Essa solidão começou. Esse sentimento começou. Quando você foi individualizado. Quando você foi separado. Não de fato, mas quando foram colocando pouco a pouco cada véu. E você deixou de ser. Você nasceu para este mundo e deixou a essência. Você nasceu para esse mundo e começou a se identificar com esse mundo. E este é um mundo separado. Esse é um mundo onde você e Deus estão separados. Quando aquela metáfora de uma garrafa sem tampa ou com tampa, e o ar do lado de fora e o ar do lado de dentro, é quando o ar do lado de dentro não sabe, não se lembra de que ele e o ar do lado de fora é o mesmo ar. Quando você encontra tudo, contato com qualquer coisa, e qualquer coisa é como se fosse uma garrafa, o ar é uma garrafa, e Deus está dentro do ar. As cores que você vê é uma garrafa. Deus está nas cores. Todos os corpos que você vê criados nesse mundo, seja animados ou inanimados, são como garrafas, onde o ar está dentro, onde Deus está dentro. O sol
É um corpo onde a vida existe nele. Deus está nele. Embora o exterior e o interior seja tudo Deus, seja tudo uma manifestação de Deus, não é o que você sabe, não é o que você experimenta, não é o que você vê acontecer, porque você não se lembra mais. E esse sentimento de você ir se distanciando intelectualmente, você ir se esquecendo de quem você é. Mas esse foi a escolha de Adão. Ver as coisas sem Deus, ver as coisas por si mesmo. E aí você tem essa experiência de existir nesse mundo e não sentir a presença de Deus. Talvez você sinta inspiração por uma religião, ciência, talvez uma música, talvez algumas coisas, e essa inspiração traz um sentimento de que Deus existe. E por aqueles momentos, não o fato, mas o sentimento de não estar sozinho acontece. Mas ele aconteceu inspirado, ele aconteceu porque você olhou o universo e teve aquele sentimento de uau, ele está aqui, eu sinto sua presença. Desculpe, gente, acho que eu dormi pouco. E esse sentimento, ele é causado, consequência de uma percepção. E logo depois, os véus tomam conta. Porque ele foi só um sentimento de algo que você sentiu, que você conhece, que aconteceu lá antes de ser feto. Um sentimento que ele nasce e você sente a presença de Deus. Você sente a presença dele. Mas os véus não saíram. E se você olha toda a criação, esse sentimento de solidão que há no ser humano é porque ele pode, de acordo com o livre-arbítrio, voltar para casa. É o que faz com que ele busque, é o que faz com que o caminho do retorno, o caminho da volta para casa aconteça. A gente olha toda a criação, todas as formas e sabe que tudo vai virar pó. Esse sentimento é porque estamos iludidos. A ilusão desse mundo. Os véus estão acontecendo. E todo esse sentimento, esse sofrimento, a causa dele, é a nossa identificação com o que não somos. É a gente deixar de ser o que a gente é para ser aquilo que a gente não é. E a gente, por passar a ser aquilo que não é, por passar a ser aquilo que é mutável, por passar a ser aquilo, por acreditar que a gente é isso, que está em constante mudança, a gente sofre. A sofre pela ausência da realidade, sofre porque nos distanciamos do que somos. Porque o que somos é um com Deus. O que somos é Deus. E aí não há solidão. A solidão só existe quando você se distancia. Não de fato, mas mentalmente. Quando você se esquece, se distancia
Mentalmente. O ego, a individualidade, o ego nasceu na individualidade, o ego nasceu quando foi soprado dentro deste corpo, o espírito. E quando você está dentro deste corpo, quando a luz está dentro deste corpo, o sentimento, por causa da ilusão, né? Por isso ego, individualidade, ele se tornou individual, ou seja, você não tem mais o sentimento real, você não tem mais a presença de Deus real, você se esqueceu. Foi colocado aí e não se lembra. Então, qual é a história? A história é que, eu não devia ter sido colocado aqui, eu não devia ter... Não, gente. A natureza, você é perfeito. Sabe, você enquanto Renate, você enquanto Meire, você. Marinalva, Sueli, você. Vera, Leila, Lucia, Lídia, você, Kátia, você. Márcia, é perfeito. Você foi criado para viver essa natureza como você está vivendo, e é perfeito. E aí você tem seus momentos de felicidade, de tristeza, seus momentos de ódio, seus momentos de amor. Aí você tem todas as dualidades desse mundo. E aí você percebe a natureza e se maravilha com ela, e curte, e toma sorvete, e aproveita o verão, e aproveita o inverno, e aproveita um vinho quente, e aproveita um churrasco, aproveita um prato naturalista, aproveita um shake, aproveita tudo que você vive nesse mundo. Todos os prazeres, todas as frutas, todas as companhias de todos os cachorrinhos, de todos os gatos, de todos os animais soltos, predadores ou não. E você vive no meio de tudo isso e vê lugares como a África, vê lugares como o Saara, vê lugares como o Brasil, vê lugares como os Estados Unidos, vê lugares como a Itália, vê lugares como a Europa toda. E você vai olhando isso. Vê lugares como a China, vê seres humanos totalmente diferentes dos chineses, dos africanos, os alemães, os brasileiros, os colombianos, os índios americanos, os ingleses, os franceses. Desculpe se eu esqueci alguma. Todos. Filipinos, havaianos, árabes. E você olha tudo isso e você fala, uma diversidade maravilhosa. E você aí no meio de tudo isso, por 100 anos, você experimenta um monte de coisas. Você estuda, você casa, você tem filhos, você constitui família, você mora numa cidade tal, você adquiriu habilidade numa determinada profissão. E você olha tudo isso. Chega no final e você diz, valeu a pena. Deus, tudo é maravilhoso. Entende? Eu estou falando de uma solidão, onde você olha tudo isso e fala, existe algo por trás. Tem que haver algo. É assim. E aí você, de repente, em um determinado momento, você fala, obrigado. Porque eu sei que tem algo por trás. Essa natureza é maravilhosa. Eu amo tudo, eu amo a mim mesmo, eu amo as pessoas, eu amo o sol, eu amo as estrelas, eu amo tudo. Eu sou um apaixonado pela vida, eu sou um apaixonado por tudo. Obrigado, meu Deus, por existir. Obrigado, meu Deus, por ter criado tudo. Obrigado, meu Deus. Ainda assim a solidão existe. Esse sentimento de que estamos sós no universo é porque os véus que nos separam
de Deus, o ego, a individualidade, os véus que criam isso, que criaram isso, foram feitos para você viver sem Deus, entre aspas. Foram feitos para que você tivesse a experiência de ser um ser humano, uma criatura. Mas dentro de você, você é o Criador. Dentro de você, você não é o Criador no sentido que você criou, mas você e Deus são a mesma essência. Você foi criado pelo todo, mas você faz parte, em essência, do todo. A luz que criou esse universo inteiro está dentro de você e é você. Entende? Ela é você. A solidão irá embora com a percepção de que temos um poder superior tomando conta de nós? Ter essa percepção, a solidão vai embora? Não. Porque os religiosos têm essa percepção, os cientistas que analisam e percebem algo têm essa percepção. No entanto, continuam sós, continuam sozinhos, separados. Para isso, nós temos que perceber a onipresença. A consciência de que o ego é um estágio. A consciência de que o ego é para que a gente esteja com a sensação da separatividade para podermos viver o tempo que estamos aqui. Não é a realidade. Com a percepção de que estamos identificados com o ego. E então, quando começamos a perceber que somos verdadeiramente o quê? O que somos? A alma, o espírito, a luz, a essência. Quando começamos a perceber que somos a essência, quando começamos a perceber que Deus é espírito e nós somos o espírito, a coisa muda. Para isso, existe a meditação. É através da meditação que nós descobrimos que Deus é espírito. É através da meditação que descobrimos a essência e que a essência está dentro da gente, que o que a gente é não está em algum lugar. A gente vai descobrir o que a gente é e nos tornarmos verdadeiramente o que somos, tirando esses véus dia a dia, momento a momento de meditação. Tirando esse algo que nos separa da percepção real do que somos realmente, que é a essência, que é o espírito, porque é o que somos. Nós, na realidade, não somos aquilo que vemos quando olhamos através de um espelho a forma externa do corpo. Não. Quando olhamos num espelho, nós vemos o veículo que usamos para estar nesse mundo. Quando a gente não olha no espelho, até dá uma olhada no olho da gente no espelho e olha para nós mesmos dentro dos nossos olhos, para poder perceber que enquanto você está usando o sentido do olhar, enquanto você está usando o sentido do ouvir, do sentir, do beber, enquanto você está usando os seus sentidos, aquele que está usando, você está usando. Portanto, você é aquele que está usando, você é aquele que usa, você é aquele que está dentro do veículo, usando o veículo para experimentar o que quer que seja. Quando você começa a perceber isso, você está a um passo de ter a percepção
de ter a abstração necessária para quando você estiver dentro de você. Quando você tiver acesso às técnicas. Quando você tiver acesso à percepção interior, ao olho divino, ao olho interior, ao olho que vê a alma. Estes olhos vêm do lado de fora. Você precisa de um outro olho para ver a si mesmo. E quando você tiver esses olhos bem abertos, e quando você estiver olhando para si mesmo, você estará vendo a si mesmo. Esse é o primeiro passo. Por quê? Porque com a experiência, você vai percebendo que esse sentimento que começa a nascer daí, dessa experiência verdadeira, você já sentia isso enquanto feto. E você começa a perceber que esse sentimento você já o tinha antes de ser um ser humano. E aí, existe uma coisa chamada Dharma, existe uma coisa chamada viagem de volta. Viagem do autoconhecimento, viagem de voltar a ser o que você é. E quando você começa a voltar a ser, quando você fecha seus olhos e começa a ter consciência de que você é o Espírito, Espírito Santo, quando você começa a ter consciência de que você é a essência, quando você começa a ter consciência de que você é a luz, eu não estou falando em entendimento, tá? Quando você começa a experimentar, a estar na luz, quando você começa a ter esse sentimento dentro, real, verdadeiro, da presença da vida em você. A meditação foi feita para que você volte para casa. A meditação foi feita para que você volte, para que você faça o caminho inverso. Qual é o caminho inverso? Caminho inverso da sua identificação com o que você não é. Você vai fazer o caminho inverso para se identificar com aquilo que você é. Então você vai começar a olhar para você mesmo, para seu verdadeiro eu. E a meditação foi feita para que você mantenha esse contato, para que você sinta isso, para que você veja, para que você use os sentidos internos, para ser o que você é. E a experiência da meditação vai te levando a voltar para casa, a assumir, a cada vez mais ser consciente do que é verdadeiro, que é, você é o observador. Você é o que está dentro. Você não é o veículo, você é o motorista. Você não é o Lael, você é a essência, a vida. Que por estar neste corpo por um tempo que vai ficar aqui, no total 100 anos, por estar nesse corpo, você recebeu um nome, Lael, e por estar dentro deste corpo, você, para poder alimentar esse corpo, descobriu habilidades, descobriu competências, profissões, estudou para isso, para que essas habilidades fossem boas, para que você conseguisse talentos, entendimento, conhecimento suficiente sobre sua profissão, para poder sobreviver nesse mundo, junto com todas as pessoas que estão sobrevivendo, ganhando seu espaço. Okay. Essa consciência de ser, não a consciência de ter ou estar, a consciência de ser. Desculpe, gente, eu não consigo deixar de fechar os olhos. E é assim, a vida, a partir daí, tem outro significado.
E eu gostaria imensamente que cada um de vocês pudesse ter essa oportunidade. Isso está dentro da gente. Somos nós mesmos que vamos conhecer. Vamos meditar em nós mesmos. Não vamos meditar em uma técnica que alguém criou. Não importa que época, que civilização, quanto tempo, quantos milhares de anos, não é uma técnica que alguém criou. Não foi criada. Essa técnica não foi criada. Ela é a maneira de se conhecer. Não é uma maneira criada por alguém para se conhecer. É a maneira que o Verbo, feito carne, mostrou que assim, dessa forma, é possível. Ele não criou isso. É a forma de ir para dentro. É a forma de conhecer a vida, é a forma de conhecer a essência, é a forma de estar com a presença. E como uma semente que é para dar frutos, tem que ser regada, tem que ser cuidada, para que ela possa germinar, para que ela possa se tornar uma árvore e produza frutos. Isso é uma metáfora. Tá? Foi dito, esse é o meio, não, o início, o meio e o fim. Essa experiência é o começo de algo. Essa experiência, ela é o que vai te dar a iluminação. É através dela que temos a clareza. Gargantinha, hein? Uma bala sem açúcar. Esse caminho, até que vocês possam aprender a meditar, esse caminho do comportamento, esse caminho da busca, esse caminho do entendimento, do significado de aprender a meditar, do significado de ir nessa direção, de por que ir nessa direção. Esse é o papel que eu estou exercendo com vocês. Essa experiência, ela foi trilhada por todos os sábios, os profetas, os mestres e os discípulos deles. Por todas aquelas pessoas que quiseram conhecer a Deus, usar o mesmo caminho, meditar. A palavra meditação significa médio estare, ou seja, ir para dentro. Médio, centro, estar no meio, estar dentro. Coração da África, coração do Brasil. Interior do Brasil, interior da África. Estar no teu interior. Meditar é ir para o teu interior, para o coração desse corpo. Lá dentro, e eu não estou falando dos órgãos, lá dentro
no meio da energia que está no corpo. Porque você tem o corpo físico, a energia elétrica do corpo. Racionalmente vou falar energia elétrica. A energia elétrica do corpo. Então esse corpo está em pleno funcionamento como um carro com toda a capacidade dele, a parte elétrica e a parte mecânica. E aí você como motorista. E o motorista, ele é a essência. O motorista, ele é a luz, ele é o espírito que habita o corpo. Um corpo em funcionamento, porque se esse corpo não está com a parte elétrica funcionando, nem com a parte física funcionando, ele não está habitável. Entende isso? Ele não pode ser usado, por isso a morte. Então esse corpo volta para o pó. Enquanto esse corpo estiver operante, enquanto esse corpo estiver em condições de conter o espírito estará dentro desse corpo. E nós somos quem? Nós somos a alma, nós somos a vida dentro do corpo. A vida dentro do corpo não é a parte elétrica nem a parte física. A vida dentro do corpo é o habitante do corpo em funcionamento. Este corpo tem que ser automático. Esse corpo tem as funções todas dele automáticas. A vida está dentro de um corpo automático. Você respira sozinho, coração bate sozinho, temperatura do corpo, entendeu? As células se reproduzem, isso tudo é automático. A digestão é feita, o sono reparador é feito. Todos os centros de energia dentro de você, cada um com suas funções, fazendo com que o automático do corpo funcione. Teu cérebro com toda a massa cinzenta, capacidade de raciocínio, tudo isso em funcionamento, em plena atividade. Com tudo isso funcionando, é o veículo ideal, é o carro pronto para que este motorista entre dentro do carro. E você está dentro, você é o motorista deste carro. E aí você está dentro desse corpo, e esse corpo é totalmente operante. Só que você tem que parar de olhar para o corpo. E esse momento é a meditação. Você para de olhar para o corpo. Você fecha esses olhos físicos. Você para de ouvir, sentir, beber. Você para com seus sentidos que esse corpo usa o tempo todo. Então pare. E isso é na meditação, não estou falando pare para você fazer isso, tá? Então você para, nesse momento de meditação, de utilizar o veículo para poder ficar um pouquinho com você mesmo, em essência, com o que você é, com o motorista. E aí, pela primeira vez, você vai falar, uau, é assim que eu sou. Entende? Quer dizer, então, que eu sou assim, a luz. Quer dizer, então, que eu sou a vida. Quer dizer, então, que eu sou aquele que observa, utilizando esse corpo. Então, eu sou o movimento dentro. Eu sou o que essa essência é. A música que eu escuto vem de mim mesmo. A luz que eu vejo vem de mim mesmo. Eu não estou vendo a coisa produzida por algo. Não é nem mesmo Deus que produz a luz. A luz é Deus. A luz que Deus produziu é a luz que você vê no mundo de fora. Todo tipo de luz. Todo tipo de cores e luz, tudo que você vê do lado de fora foi criado por Deus. Você foi colocado dentro do que Deus criou. Você mesmo, em essência, está dentro da criação. E isso é voltar para casa. Voltar para casa é voltar a ser o que você é. Se tornar o que você é. Espera aí,
Mas eu não sou isso, como é que eu tenho que me tornar uma coisa que eu sou? Não, é porque nós nos identificamos com o que não somos. E aí você começa a conhecer o que você é. E aí começa o caminho de volta a ser o que você é. Porque o fato de você ver não significa que você é o que está vendo. E já é difícil para as pessoas olharem no espelho e aceitarem que o corpo que ela está vendo é ela. Muita gente está no corpo e não se identifica com o corpo, com o que ela está olhando, mas ela não sabe que isso se originou na essência, de que ela realmente não é o corpo. E ela acha que ela não é esse corpo porque ela é esse corpo, mas não da forma que é. Ela não é esse corpo de forma nenhuma. Mas ela acredita que é. E esse caminho tem que voltar. Sabe, esse caminho tem que ser trilhado na forma inversa, ou seja, você vai ter, se quiser, o livre-arbítrio é para isso, você quer ou não. O livre-arbítrio foi exatamente para isso. Porque isso muda muito. Quando você olha para dentro, não só você vê o que você é, não só você tem acesso, não só você descobre, não só você... Sabe, o segredo deixa de ser segredo. Não só você tem experiência que Jesus ofereceu, que Buda ofereceu, que Rama, que Krishna, que qualquer mestre que tenha passado por esse mundo deu a experiência. Aquela iniciação, aquele batismo, aquele conhecimento. Mas a experiência nascida daí, de você passar o tempo de meditação só com você mesmo, só com Deus, sem o corpo. Isso é uma experiência que vai acontecer. É uma experiência que nasce e cresce como uma semente. Por quê? Porque muitas vezes quando você olha, se fosse uma coisa que você olhasse e falasse, uau, acabou para mim, já entendi, é perfeito, mas não é assim. Lembre-se, Judas traiu Jesus. Lembre-se, é um caminho, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu sou o caminho porque é meditação, porque é um caminho a ser trilhado. Eu sou a verdade, porque a verdade é a essência. Eu sou a vida, porque Deus é a vida dos homens. Entende? Caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que caminho? Eu sou o princípio e o meio. Eu sou o princípio porque você recebe como uma semente. Eu sou o meio porque você vai trabalhar isso. E eu sou o fim. Porque é para lá que você vai. Você não vai para baixo da terra, você não vai para o incinerador, você não vai virar pó. O que vira pó é o veículo. Você é imortal. Ok? A gente vai continuar. Amanhã a gente segue, depois, a outra semana, e a gente vai seguindo enquanto eu puder, enquanto eu conseguir transmitir essa mensagem. E enquanto houverem pessoas interessadas em ouvir. Fiquem com Deus. Até amanhã, às 6h33. Não se esqueçam, me sigam nas redes sociais, porque os vídeos, eles são notificados para as pessoas
que estão em alguma rede minha, tá? E outra coisa, compartilhem esse vídeo para que mais e mais pessoas possam compartilhar, mais e mais pessoas possam me seguir e mais pessoas sejam notificadas e mais pessoas tenham essa oportunidade que você está tendo, a oportunidade que eu tive, a oportunidade que tiveram todas as pessoas que conheceram e experimentaram isso ao longo do início dessa civilização chamada raça humana. Ok, pessoal? Obrigado por estarem comigo. Graça e paz.